Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos e amigas que nos acompanham através da Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. Profundamente sensibilizado pela surpresa com que os corações afetuosos honram-me a existência modesta, a mim cabe-me agradecer. Recordo-me da notável contista sueca Selma Lagerlöf, dirigindo-se aos reis do seu país, quando foi homenageada com o Prêmio Nobel de Literatura. No seu discurso, que era uma narrativa, uma história, a notável contista, a primeira mulher a ser homenageada na literatura com esse troféu, transferiu para aqueles que foram os grandes contadores de história, dizendo que ela simplesmente repetiu aquilo que se encontrava nas páginas gloriosas do seu país. E particularmente evocava a figura veneranda da sua avó, que ele narrava as belas histórias de gênios, gnomos, fadas, quando na infância ela havia sofrido paralisia. E foi exatamente a palavra de Selma Lagerlöf que mais me impressionou. Porque é a dívida da gratidão. Talvez uma dívida muito difícil de ser resgatada. É a dívida que neste momento toma-me todos os escaninhos da alma, porque sou eu quem deve a Uberlândia a honra de havê-la conhecido no mês de junho de 1955. Aqui trazido por amigos queridos da veneranda Uberaba, e onde encontrei uma família afetuosa, a continuação de carinhos que me deram resistência para tentar superar as más inclinações e chegar a este momento. Agradeço ao digníssimo senhor prefeito desta cidade pelas palavras gentis com que me perpetua a memória na placa, como também da Rádio Fraternidade. E este admirável trabalho da Árvore da Vida, no momento crepuscular, quando deverei deixar a memória da ternura, da bondade e da gratidão. Profundamente reconhecido por não merecer, eu exoro a misericórdia divina para esses notáveis heróis do Espiritismo, cujos nomes aqui foram declinados, a maioria dos quais eu tive a honra de conhecer. Eles, sim, os trabalhadores infatigáveis do Evangelho. E fico com a vibração de ternura, levarei comigo, na longa jornada de retorno à pátria, o vosso carinho, a vossa paciência, a vossa bondade e a vossa presença, rogando-vos que nas vossas orações incluam-me, porque muito necessito de compaixão e de misericórdia. Muito obrigado. O notável escritor latino teve a oportunidade de asseverar que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Esse pensamento de Marco Túlio Cícero assinala
A grandeza do pensamento histórico, narrando em páginas fulgurantes os eventos que caracterizam a evolução da humanidade. Quase 17 séculos depois, o notável Lord Bacon, pioneiro de uma nova era na revolução do empirismo inglês para o cientificismo contemporâneo, asseverou filosoficamente que uma filosofia superficial leva a mente humana ao materialismo, à negação. Mas uma filosofia profunda induz o indivíduo à verdadeira religião. Utilizo-me desses dois notáveis pensadores, com 17 séculos de distância, para poder evocar que, sem dúvida, a história é esse manancial inexaurível de informações, demonstrando a imortalidade da alma, que sempre esteve presente nas páginas mais recuadas da Antiguidade Oriental e atravessou os séculos de barbarismo, os séculos primeiros, até chegar a este momento da tecnologia de ponta, da ciência mais avançada, oferecendo à criatura humana o espetáculo grandioso da sua imortalidade, através da ciência espírita, codificada por egregio inolvidável mestre Allan Kardec. Se remontarmos, por exemplo, a Heródoto de Halicarnasso, o notável historiador grego, ele refere-se que do século VII antes de Cristo governou a Lídia, hoje território Turquia, o homem mais rico da história daquela época, o rei Creso. Este homem, que era portador de uma fortuna incalculável, teve a oportunidade de cientificar-se da grandeza do oráculo de Delfos, mandando embaixadores para que fizesse uma interrogação aos deuses a respeito do futuro do seu país. E recebeu a notícia trágica de que um grande império deveria ser destruído. E a posteriori, quando as tropas de Ciro avançaram na direção da Babilônia, venceram o rei Astiages e, dirigindo-se para a Ásia e Europa, no grande país, venceu Creso, demonstrando a realidade do mundo transcendental e das suas informações. Também ele era pai de 2 filhos, um deles portador de afasia, incapaz, portanto, para o trono, e o outro, Actis, a quem ele devotava profunda afetividade, tinha sobre a cabeça a espada de Damocles, que pairava por um fio, porque havia um vaticínio trágico de que ele teria a vida juvenil vencida por uma lança e não chegaria a governar o seu país. E esse vaticínio profético, que foi proferido no momento do seu nascimento, torna-se a realidade mais tarde, apesar das preocupações e cuidados mantidos por Creso, esse homem que passou a história como exemplo de grandeza e também de humildade. Se nós avançarmos e nos detivermos, por exemplo, na história de Sócrates, teremos a ocasião de ler Platão no seu Teageta, quando o insigne mestre refere-se, narrado mais tarde por Plutarco, que uma certa voz acompanhava-o, e um ser de natureza transcendente guiava-lhe os passos. Ele teve a oportunidade de recordar-se de Charmidas, o filho de Glaucon,
que ele falou da necessidade de viajar na direção da cidade de Nemeia, para os jogos clássicos que ali deviam ocorrer. E enquanto o jovem Charmides narrava a expectativa do triunfo, a voz do Daimon falou ao insigne pai da filosofia histórica que o jovem não deveria ir, porque sobre a sua cabeça pairava a tragédia que deveria consumar-se se por acaso ele se dirigisse aos jogos nemeanos. E porque o rapaz não o atendesse, ei-lo que foi. E o resultado foi fatídico, conforme havia anunciado o ser espiritual, que passará a história da humanidade como sendo o guia notável, que conduziria ao eminente pensador, aquele que alcançou as culminâncias da filosofia psicológica, ao propor à criatura humana a velha frase do Noce te ipsum, do conhece-te a ti mesmo. E mais tarde ainda, Xenofonte, e repetindo Plutarco, tem ocasião de narrar as experiências monumentais do insigne mestre, na tranquilidade com que enfrenta a tragédia da morte, dizendo entre sorriso aos seus discípulos, após haver bebido na taça de cicuta a condenação da inveja e da crueldade humana: agora me vou, e logo mais terei certeza de tudo aquilo que tenho anunciado. Vós ficais, e eu penetro na eternidade. Se continuarmos a evocar a história, determinemos ainda mais uma vez em Plutarco, ao narrar a respeito de Brutus, que se encontrando oportunamente na sua tenda, avançadas horas da noite, teve a oportunidade de ver aparecer um ser transcendental que o fitou demoradamente e disse-lhe: Brutus, eu sou o teu anjo perverso e quero dizer-te que a tua vida está nas minhas mãos e logo mais eu a ceifarei em uma batalha que travarás em breve. Não te olvides que eu sou o gênio mau que te persegue. E Brutus, o grande general romano, despertou as sentinelas, perguntou se por acaso alguém se atrevera a atravessar os cordões de isolamento a ponto de ir ao seu leito. E todos os soldados, em unanimidade, asseveraram que ninguém passara por ali. Mas Brutus, no gesto de audácia, disse àquela sombra fatídica: fazes muito bem, pois eu te esperarei no campo dos filipenses. E mais tarde, em uma batalha travada na luta contra Otávio e Antônio, do segundo triunvirato, ele a perde nos campos de Filipos, e sentindo que a República Romana havia sido traída, ele, Cássio, tem a vida colocada na balança do destino, e por ser um patriota romano dos mais notáveis, atira-se na ponta de uma lança e morre, conforme havia anunciado aquele ser transcendente maligno, que passou a história em a narrativa de Plutarco. Era então o ano 42, antes de Jesus Cristo. Mas nós nos referimos a esses acontecimentos em um prólogo, porque o notável mestre que dedicou a sua vida à investigação e foi considerado o maior sábio da França no século XIX, o emérito professor Charles Richet, prêmio Nobel de Fisiologia, depois de estudar a fenomenologia paranormal por 40 ininterruptos anos, ao publicar a sua obra máxima, Traité de Métapsychique,
hoje uma obra clássica. Ele teve a ocasião de fazer um estudo metodológico da humanidade e dividiu a humanidade em 4 períodos para facilitar a análise da probabilidade dos fenômenos parapsicológicos, mediúnicos, ou simplesmente das narrativas históricas destituídas de legitimidade. E o eminente professor Richer asseverou que a humanidade estaria dividida em 4 períodos, nos fastos grandiosos dos seus acontecimentos. O primeiro deles foi denominado como período mítico, que abrange a antiguidade oriental, as grandes civilizações do Egito, da Mesopotâmia, a Babilônia, a Caldeia, a Pérsia, e os notáveis países de antanho, todos eles no bojo das páginas mitológicas, até o ano de 1778, quando ele começa um novo período para a humanidade. Ele diz que a história narra eventos de natureza parapsíquica, fenômenos que foram atribuídos à imortalidade da alma. Nada obstante, como esses fenômenos não foram observados cientificamente, nem experimentaram o crivo da lógica, da razão, eram naturalmente de natureza mítica, não merecendo mais elevada consideração científica. Talvez eles tivessem legitimidade, mas a ignorância, a superstição, o nascimento das doutrinas religiosas, dentro desses arquétipos ancestrais, merecem registro histórico, mas para o cientista não tem subsídio para demonstrar que foram autênticos. Nada obstante, por volta de 1778, a humanidade terá a ocasião de conhecer o eminente médico Anton Franz Mesmer, que na Universidade de Viena apresenta a teoria de que o universo era sustentado por um fluido. E depois de defender a sua tese de doutorado a respeito de uma energia de natureza cósmica, que se encontra também na criatura humana e pode ser transmitida, o emérito professor Richer assevera que a partir desse momento pode-se fazer uma análise da criatura humana do ponto de vista fisiológico, mais tarde psicológico, posteriormente metapsíquico, na atualidade psicotrônico. Esse período mesmérico que se vai transferir para Paris, em pleno fastígio de Luís XVI e de Maria Antonieta, sua Patrícia, a inesquecível austríaca, filha da nobre Maria Teresa, cujas filhas tornaram-se rainhas, todas elas na Europa, e do Palácio dos Habsburgos em Viena, a extraordinária protetora das artes, da ciência, da beleza, de alguma forma governava o continente. Mas a nobre Maria Antonieta era portadora de uma enxaqueca que a tornava profundamente amargurada. Os mestres da Sorbonne, a então universidade grandiosa, mais tarde de La Salpêtrière, a segunda universidade, essa criada por Luís XVI, empenharam-se para libertar a rainha da França desse terrível mal que a afligia. Quando então chega a Paris, Mesmer, apresentando as técnicas através das quais ele podia curar as criaturas humanas por meio desse fluidismo de natureza espiritual ou de natureza cósmica. E em plena praça central de Paris, ele apresenta uma clínica que será célebre
por causa de um baquê, uma barrica de carvalho, onde eram colocadas peças metálicas, especialmente de aço, e delas saíam pedaços mais longos de hastes metálicas, por buracos adredes feitos à volta daquele baquê. Pequenos assentos eram colocados ao lado. As pessoas sentavam-se e seguravam a haste metálica e entravam numa convulsão de natureza histérica. Esse baquê será denominado como a tina das convulsões. E quando a rainha Maria Antonieta soube de que aquelas experiências resultavam na cura de enfermidades ditas improváveis de recuperação, ela própria e parte da corte francesa foram sentar-se em volta da tina das convulsões. E depois de algumas experiências recebendo a energia que se desprendia dos metais e do imã, recuperou completamente a saúde, para desgosto dos eminentes médicos de la Salpêtrière e de la Sorbonne. Começa então Mesmer a sofrer acirrada perseguição, mas ele instala a primeira manifestação do que será mais tarde denominado como magnetismo. E consegue demonstrar que sim, existe uma energia que pode ser transmitida entre as criaturas humanas ou captada das esferas transcendentais. Posteriormente, o mesmerismo, depois que ele abandona Paris, perseguido e após a morte de Luís XVI e Maria Antonieta, nos amargos dias do terror da Revolução de 89, retorna a Viena, porém, a sua mensagem permanece através do Marquês Chastenay, que no seu notável castelo de Bizancy magnetiza uma árvore para proporcionar cura aos pobres, que não tinham acesso ao nobre transmissor de energia pela imensa clientela europeia que deveria atender. E as experiências do Marquês Chastenay de Pisaguirre é tão extraordinária cada uma delas, que o prefeito de Paris pediu-lhe que magnetizasse uma árvore em Avenue Champs-Élysées, para que os pobres pudessem tocá-la e recuperarem a saúde. Essa experiência por volta de 1825 espraia-se, e o mesmerismo transforma-se em magnetismo, atraindo a atenção do emérito professor Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, que adotava a filosofia positivista, que nascera no lar católico, que fizera a sua educação formal com o eminente Henrique Pestalozzi em Verdun, de formação religiosa protestante. Le professeur Rivail optara por uma atitude filosófica eminentemente positivista, porque diante das experiências de laboratório não era crível aceitar-se uma proposta religiosa que não tivesse fundamentos científicos para sustentá-la. O professor Richer então apresenta que o mesmerismo tomou conta da Europa, e a partir de 1862, graças às experiências formais, ele abriria a sua grande mensagem na eloquência dos atos para o magnetismo. Esse magnetismo humano, através do qual é possível transmitir-se essa energia por intermédio de técnicas especiais, abrindo espaço para o hipnotismo, que será trabalhado durante 10 anos incessantemente em La Salpêtrière, pelo eminente anatomopatologista, que dedica a sua vida a fazer regressão de memória nas histéricas daquela mesma universidade, no período amargo da epilepsia
da esquizofrenia, da histeria. As experiências eminentes, realizadas pela autoridade de Jean-Martin Charcot, atraem a figura grandiosa de Sigmund Freud, que em Viena vivia atormentado para saber como era possível existir pacientes portadores de enfermidades que não tinham uma gênese orgânica. Como seria possível estados emocionais transformar-se em patologias de natureza variada? E ouvindo falar das experiências de Charcot, que estava penetrando suavemente no cérebro humano, para poder detectar depois o primeiro porão, que é o subconsciente, o insigne futuro pai da psicanálise, transfere-se a Paris e ali observa as experiências de hipnose, para mais tarde gritar que abaixo desse porão, o subconsciente, nós temos o depósito das nossas memórias mais remotas, que é o inconsciente. Amigo indiscutível do jovem psiquiatra Carl Gustav Jung, de Zurique, Freud deslumbra-se com esse estudioso dos fenômenos paranormais da criatura humana, e mais tarde os dois vêm separar-se. Freud dedicando-se à psicanálise e Jung à psicologia, abrindo horizontes mais profundos para penetrar na criatura humana através da sua proposta dos arquétipos e a visão saudável da transformação moral do indivíduo para melhor, mediante cujo esforço ele adquire um sentido psicológico para uma vida feliz. Então esse período que vai de 1778, com Mesmer, até 1848, Charles Richer denomina como período magnético. Mas logo ele abre um terceiro período, aquele que se inicia na aldeia de Hydesville, em Rochester, em New York, quando as irmãs Fox conseguem manter contato com outra dimensão, em duas vias, através dos fenômenos dos raps, dos ruídos, e nascerá mais tarde, em 1857, a doutrina espírita, codificada por aquele antigo magnetizador, o professor Rivailo, que adota o pseudônimo de Allan Kardec, em homenagem a uma reencarnação que tivera ali mesmo na França, no período druídico, quando ele havia sido insigne mestre, que adorava o Deus Dispater, e ao mesmo tempo acreditava na reencarnação, era vegetariano, e tinha uma visão profunda a respeito da realidade humana. O professor Richer, que não leu as obras de Allan Kardec, denomina esse período como espíritico, em que a mediunidade explode agora com mais vigor, e surge essa ciência sintetizada em 5 obras fundamentais, como a maioria de nós sabe: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que estamos celebrando seu sexto centenário de publicação em Paris, e a Gênese, mas também a Revista Espírita, publicada a 1º de janeiro de 1858, até março de 1869, quando desencarna o eminente professor Rivailo. Mas também 2 obras que são subsidiárias: o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo. Nessa doutrina notável, apresentada pelo egrégio codificador, ele tem o cuidado de, a princípio, pedagogo, eminente cientista da investigação, dizer ipsis verbis, para ideias novas, palavras novas,
proponho a palavra espiritismo, porque já havia a palavra espiritualismo. E para evitar qualquer confusão na forma ou no fundo, ele estabeleceu que o espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Ciência que investiga, utilizando-se do laboratório da mediunidade para demonstrar a paranormalidade humana, qual ele denomina como mediunidade. E, acima de tudo, para provar a sobrevivência da vida ao fenômeno mortes, à decomposição cadavérica, asseverando que a vida é indestrutível. No corpo ou fora do corpo, estamos na vida. E antecipando a física quântica, ele tenta definir o espírito que somos, interrogando as entidades venerandas, que reduzem a uma síntese notável a definição do ser imortal que somos, o princípio inteligente do universo. E sintetiza que no universo existem 3 princípios: Deus, Espírito e matéria, perfeitamente atualizado com as conquistas eméritas do pensamento do Boson, o Boson de Higgs, que é detectado pela primeira vez no ano passado, mas previsto pelo cientista inglês Higgs há 60 anos. É a assinatura de Deus na sua obra. Essa microfascinante partícula que faz evocar o Big Bang na experiência do grande choque de prótons, veio trazer a ideia de que o universo realmente teve a sua origem através do Big Bang, há 14 bilhões de anos aproximadamente, e de que essa micropartícula é a assinatura de Deus na sua obra, fazendo que eminentes autoridades da ciência, que antes pontificavam no materialismo, dobrem-se entre a realidade do ser que somos como princípio inteligente universal. Mas Richer prefere deixar de lado todas as experiências da mediunidade e estabelece um 4º período, a partir de 1872, que ele denomina período científico, quando a fenomenologia mediúnica atrai os grandes investigadores, a começar por ele próprio, pai da fisiologia humana, pelo notável William Crookes, que é o grande descobridor dos raios catódicos, e que vai ensejar a física tradicional, desdobrar-se nas grandes ondas descobertas por Rutherford, mais tarde pelos raios-x de Röntgen, pela teoria do tempo e do espaço de Albert Einstein, por volta do ano de 1905, e ao mesmo tempo a penetração da intimidade das partículas, dando surgimento à física quântica, ou física das probabilidades, que demonstrou que a matéria é uma ilusão dos nossos sentidos. Não existe matéria, por consequência, dizer-se materialista é estar repetindo uma teoria bem antiga, hoje ultrapassada pela física nuclear. Porque a matéria é a energia resfriada ou condensada, de acordo com Einstein, enquanto que a energia é a matéria desagregada. Evolui então Richer, examinando as experiências mediúnicas de William Crookes, a partir do referido 1872, quando uma jovem menina de 13 anos vai à sua casa e pede ao maior cientista da Inglaterra para que ele a examinasse, porque através dela ocorriam fenômenos que não sabia explicar. E numa dessas experiências,
Ela teria sido acusada de farsante por um periodista. O eminente sábio olha para aquela jovem e vê que o seu atrevimento é muito grande. Comunica-se com a Sociedade Dialética de Londres e recebe uma carta na qual lhe propõe a investigação severa, rigorosa, a respeito da probabilidade de existirem esses fenômenos. Durante 3 anos, na sua residência, aquela jovem elimina uma substância peculiar pelos orifícios naturais da face e apresenta-se uma jovem, Kate King, com todas as características eminente e totalmente diferentes dela, desde a tonalidade do cabelo a pequenos hábitos. A jovem médium tinha o hábito de roer as unhas. O espírito apresentava com unhas perfeitas. A altura da médium era sempre a mesma, e o seu peso, enquanto que a altura do espírito, colocado em balanças elétricas e pesado, variava, de acordo com a potencialidade daquela energia, que se descobriu ser biológica, ser a exteriorização do ectoplasma. Ectofora, a energia que envolve a célula e que em determinado estado alterado de consciência torna-se fluida e através dos orifícios naturais ela se apresenta e retrata aqueles que viveram na Terra. As experiências puderam ser filmadas dentro da técnica fotográfica da época. E o notável William Crookes fotografa Kate, a médium, ele ao lado de ambas, até aquela noite inesquecível, 31 de maio de 1875, quando Kate, materializada diante da médium adormecida, diz aos convidados, diga-se de passagem, cientistas internacionais, era a sua última aparição. Desejava pedir ao insigne mestre que despertasse a médium para despedir-se, porque não mais voltaria. A sua missão na Terra estava concluída. Havia conseguido provar a imortalidade da alma. E Crookes desperta a jovem, que um tanto aturdida vê Kate deslumbrar-se. Então Kate lhe diz: até breve, querida. Eu te aguardo na eternidade. E começa a desmaterializar-se, de baixo para cima, até ficar apenas a cabeça flutuando no chão, como se houvesse um alçapão dentro do qual o corpo se ocultasse. A médium desmaia de saudade e de dor nessa noite. O notável William Crookes escreve à Sociedade Dialética de Londres: vós me pedistes para examinar se esses fenômenos são possíveis. Eu vos desejo dizer que eles não são possíveis, eles são reais. Mais tarde, ele é homenageado pela Rainha Vitória com o título de Sir. E quando os colegas materialistas pedem-lhe para que neguem aqueles fatos, porque ele deveria ser ainda muito jovem, de ter a experiência radical do materialismo, ele responde com o mesmo vigor: cada dia que passa, mais certeza eu tenho da imortalidade da alma e da legitimidade daqueles fenômenos. Nesse período, Cromwell Varley, o notável engenheiro britânico, que colocou as comunicações telegráficas e telefônicas internacionais através dos cabos transatlânticos e submarinos, declara o ridículo que os espíritas sofrem. Somente parte daqueles que não se deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Eu não conheço um só exemplo de alguém que, havendo estudado o espiritismo com seriedade, não se haja rendido à evidência dos fatos. É o período notável em que a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin
está sendo contestada pelas religiões e aprovada pelas academias. Aparece no cenário da cultura inglesa Alfred Russel Wallace, antropólogo, amigo de Darwin, que também chegara à mesma conclusão do evolucionismo e que optara pela renúncia para não embaraçar a obra do eminente mestre que a apresentava no seu livro em 1859. Alfred Russel Wallace dizia: eu era um materialista tão convicto e tão completo, que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual. Mas os fatos são imperiosos. Sou espírita, porque contra fatos não há argumentações. Mas ao lado dele, também nós vamos encontrar a figura notável de outro cientista do século XIX, o pai da antropologia criminalista. Esse homem a quem tanto deve a antropologia tem a oportunidade de visitar a médium napolitana, Eusápia Paladino. Ele era amigo de Richer, de Crookes, de Hermácora, de Finzi, e de um número notável de cientistas europeus. E ouve falar da probabilidade de que os mortos possam vir falar com as criaturas humanas. E sabendo da mediunidade rara de Eusápia Paladino, médium de materializações, ele vai ter com ela. E em uma bela manhã napolitana, às 10 horas, ele está diante da jovem médium e pede-lhe que dê uma prova da sua paranormalidade, que transfira um vasilhame de um lugar para o outro, sem contato humano. Eusápia, como todo napolitano, diz com certa ironia: muito fácil, professor César Lombroso, eu farei algo mais interessante. E ali mesmo na cadeira, tombando em transe, começa a eliminar o ectoplasma e materializa a desencarnada genitora do eminente cientista, que traz inclusive um chale que usava na terra sobre os ombros e acerca-se-lhe. E ao invés de falar italiano, começa a conversar com ele no dialeto: Cesare, filho mio. E então faz que ele, deslumbrado, venha escrever mais tarde: quando me lembro que eu e os meus amigos sábios ridicularizávamos os espíritas, eu coro de vergonha, porque eu também sou espírita. A ciência espírita, que Charles Richer desejava ser o patrocinador, agora estava na mão dos mais eminentes sábios, que confirmavam a sua realidade, e a palavra de Allan Kardec alcançava as academias, espalhava-se sobre a terra, dando-nos a certeza de que a morte não é o fim da vida, é uma porta que se abre na direção da imortalidade. Porém, o mais fascinante dessa ciência é que não apenas trazia o fato imortal, apresentava uma filosofia de comportamento. Desde priscas eras, a criatura humana se ha perguntado: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que sofro? O próprio Sócrates, a doutrina do idealismo. Mais tarde, Aristóteles, com a sua doutrina pragmática, a doutrina de Jesus Cristo sobre o amor, o pensamento de Buda sobre a compaixão, fascinaram a humanidade ao lado de outros líderes. Mas Jesus sabia que nós éramos muito frágeis e adaptaríamos a sua doutrina ao nosso modus operandi, ao nosso modus vivendi. Compadecido da nossa orfandade, ele prometeu mandar o Espírito Consolador. Prometeu rogar a Deus para que ele enviasse o Paracleto, o Espírito de verdade que deveria ficar conosco até a consumpção dos évos. E é exatamente esse Espírito de verdade que ressuma da doutrina científica do Espiritismo para dizer que nós somos seres imortais,
que temos a origem no mundo transcendente, para onde retornamos. O mundo físico é transitório, o mundo espiritual é permanente. Tudo aquilo que tem uma estrutura de natureza atômica experimenta, graças a uma das leis da termodinâmica, a lei da entropia, o desgaste pela consumpção da energia. E tudo muda. Basta que nós nos vejamos a nós outros mesmos. Estava recordando os 60 anos, quando pela primeira vez, aportando nesta querida cidade, proferi a conferência no Cinema Central. E desde então, fui acompanhando a lei da entropia em mim mesmo, para atenuar o tema, um tanto monótono, reconheço. Estava na cidade de Itumbiara, faz mais ou menos 6 anos, quando um amigo chegou com uma fotografia e disse: Divaldo, há 50 anos você esteve aqui pela primeira vez. E nós fotografamos-lo. Apresentou-me a fotografia e eu, baiana, e espontaneamente comecei a dizer: meu Deus, eu me lembro do Emanuel Chaves, do Dr. Pereira Brasil e da Dona Yolanda. Ali estávamos no grupo. E eu fui falando, e o cavalheiro, de nome Allan Kardec, hoje um venerando amigo, disse: esta menina que está lhe entregando um buquê de rosas é minha filha. Ela estava naquela época com 4 anos. Agora, ela já é avó. E eu me senti um dinossauro. Mas mantive a serenidade. E então eu fui declarando, reconheci a todos. E eu vi um rapaz magrinho, jovem, simpático. Eu disse: engraçado, eu me lembro de todos esses, conheço a todos, menos a este. Ele bateu no meu ombro e disse: era você? Eu não me reconheci na fotografia. A lei da entropia. Naquele tempo a vida era risonha e franca, como diz a poesia antiga. Eu era jovem com um corpinho de toureiro espanhol. Os anos mudaram e eu continuo sim, um toureiro espanhol, com os bíceps derreados e a musculatura do tórax, formando este lindo pneumático que nós homens detestamos. Mas é a lei da entropia. Tudo se transforma. O pensamento da lei de Lavoisier. Mas nós somos um espírito eterno, que transitamos via berço-túmulo, na direção da imortalidade. O Espiritismo veio trazer a filosofia da reencarnação, para explicar por que sofremos. O grande enigma: qual a razão da dor? Leon Denis, na sua bela obra Depois da Morte, fala-nos desse fenômeno notável, que é a transição da alma pelas experiências multifárias da reencarnação. E Allan Kardec nos diz que nós somos os construtores da nossa vida. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira. E nós obedecemos às leis cósmicas, sendo-nos facultados o livre-arbítrio, o direito de escolha e a fatalidade, que é o destino. Nasceu, morre, é inevitável. Mas esse trânsito depende do nosso comportamento, qual ocorre com um educando em qualquer faixa da escolaridade terrestre. Nós vamos construindo a nossa vida através dos nossos atos. E somos hoje aquilo que fizemos de nós ontem. Seremos amanhã aquilo que fizermos de nós hoje. Essa filosofia notável tem as suas raízes do Evangelho de Jesus. É, portanto, uma doutrina moral, de efeitos religiosos, cujos ensinamentos podem ser demonstrados em laboratório. Quando a religião espírita fala que somos imortais, demonstra-nos. Quando nos fala de Deus, apresenta-nos o cosmo. Quando nos fala do infortúnio, dá-nos a proposta da reparação, da edificação, de que nós podemos mudar as nossas más inclinações.
E nesse aspecto religioso, traz a figura veneranda de Jesus, para que ele possa viver conosco na atualidade, através da universal lei de amor. Essa doutrina, portanto, trabalha em favor da nossa paz, do nosso progresso, da nossa evolução, ensejando-nos ser hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e transformou o Evangelho de Jesus, que foi trabalhado para ser um tratado de teologia, no mais notável tratado de psicoterapia. Porque quem ama não adoece. Quem ama desenvolve sentimento de beleza e faz que a sua vida seja enriquecida de alegria. Porque no momento quando o indivíduo ama, assevera os físicos quânticos de Harvard, doutores David Bohm e Stewart Wolf, nossos neurônios produzem um campo vibratório que emite ondas carregadas de fótons. E como o fóton pode aglutinar as moléculas, quem ama tem saúde emocional. Quem ama não somatiza problemas, facilmente liberta-se das doenças. E esse ato de amar, sorrir, ser feliz, proporciona-lhe, na saliva da língua, a presença de uma substância que o torna imune a determinados problemas respiratórios. E então Carl Gustav Jung, o notável pai da psicologia analítica, diz que quem ama, quem sorri, quem é extrovertido é muito mais feliz do que aquele que guarda ressentimentos, do introvertido, daquele que está sempre armado contra os outros, porque não se ama. Então o amor deixou de ser uma proposta teológica para ser uma proposta psicológica. Porque quando nós temos ódio, quando temos ciúme, quando agasalhamos ressentimentos, nossos neurônios produzem ondas vibratórias semelhantes ao elétron, que tem a força desarticuladora das moléculas e naturalmente abre espaço à depressão, ao transtorno do pânico, aos vários distúrbios de natureza neurológica que nos levam ao Alzheimer, ao Parkinson, aos processos degenerativos. Então estamos diante de uma doutrina psicológica que é psicoterapêutica e que estabelece como fundamental o verbo amar para a nossa plenitude. A célebre doutora Elizabeth Lucas, a discípula de Viktor Frankl, o pai da doutrina do sentido da vida, escreve no seu tratado de psicologia espiritualista que a nossa fatalidade última é amar. Quem ama é realmente feliz. Quem ama tem maturidade psicológica. Quem deseja ser amado é criança. Criança ferida, no conceito psicológico junguiano. Como nós encontramos adultos na psicologia da infância ferida. Adultos que se ressentem disso ou daquilo. Adultos que não conseguem superar as suas feridas infantis e querem reduzir o mundo às suas paixões, aos seus conflitos. Então o Espiritismo vem propor a superação dessa doença, a doença do individualismo, a doença do sexismo, a doença do consumismo pelo autoencontro, pela busca interior para podermos desfrutar de plenitude. Será válido possuir uma fortuna e uma doença degenerativa? Será fácil conquistar o mundo e padecer do vazio existencial? Aí estão o suicídio, a depressão, o transtorno do pânico. Mas aí também está o erotismo. Estão as expressões mais venais da criminalidade, que atinge estatísticas aparvalhantes. Por quê? Porque perdemos o endereço de Deus. Temos o endereço de doutrinas religiosas.
mas não temos a direção para Deus que nos leva à transformação moral, sempre para melhor. Então o Espiritismo vem nos dizer da necessidade de, através do amor, auto-amar-nos. É muito fácil examinar o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vivemos um momento especial que deveríamos voltar as baterias do nosso sentimento para o alto amor, porque aquele que não se ama, a ninguém ama. É necessário que aprendamos a amar-nos. Não se trata de egoísmo ou de vaidade. As pessoas conflitivas, quando vê alguém bem arrumado, uma pessoa bem apresentada, do seu conflito logo censura e fala que é vaidade, que é presunção, com uma certa ponta de inveja e de inferioridade conflitiva. O alto amor leva-nos à preservação da matéria, porque o tempo dos anacoretas, o tempo que se fugia do mundo para amar-se a Deus, ficou mais além da Idade Média. A proposta hoje é viver no mundo, fomentar o progresso, desenvolver a tecnologia, fazer que a realidade terrestre transfira-se desse estado de violência para a aplicação de energia na execução do bem. Então nós começamos a descobrir que merecemos ser amados por nós mesmos. Merecemos autocuidar-nos para uma vida saudável e longa. A ciência, que é mensageira de Deus, prolongou a existência na Terra. E hoje podemos viver perfeitamente bem, dentro do ponto de vista estatístico, até os 75 anos para o homem, até 80 anos quase para a mulher. Como a mulher tem uma idade difícil de calcular, até os 90. Com os recursos que Deus lhe dá, ela pode parecer uma adolescente aos 60 anos de idade, juvenil e hábil. Então isso nos indica que a Terra não é um lugar de degredo, não é um vale de lágrimas, não é um lugar de miséria, é um planeta de provas e de expiações, que se está modificando para planeta de regeneração, como escreveu o codificador na sua obra magistral, a Gênese, no capítulo 14, anunciando este mundo novo que aí está chegando. Crianças geniais, a nova era. Aqueles seres que vêm do mundo transcendental para promover o progresso. É lamentável, sim, o Estado Islâmico. A tragédia do cotidiano, agora na ameaça de uma guerra entre a antiga República Soviética e a Europa. E a guerra urbana, a violência urbana. O Brasil assassinar, em 10 anos apenas 500 mil pessoas. Os acidentes automobilísticos, graças a Deus e às providências policiais preventivas, como vimos hoje na televisão local, a incidência baixar do crime, a incidência diminuir dos acidentes, da morte, demonstrando que nós podemos mudar o mundo na hora que mudamos de atitude perante o mundo. Nova York, apresentar que durante uma semana não houve um homicídio. Em Nova York, com Harley, com as grandes lutas ainda raciais, atingir este momento grandioso que denota uma mudança radical para a era nova que nos espera. Então o amor, é nesse amor que nos devemos ter o auto-perdão, sairmos dessa atitude masoquista. Quem sou eu? A terra é um lugar de sofrimentos. Eu vejo e ouço algumas pessoas falarem isso quase no estado de êxtase, pela felicidade de serem infelizes, esquecendo o nascer do sol, o entardecer, a magia dos astros tocando uma sinfonia universal, o sorriso de uma criança, o desabrochar de uma flor, a magia da natureza, toda a beleza que Deus nos enseja, para que possamos dizer-lhe da nossa gratidão e do nosso sentimento.
então o alto amor, o alto perdão. Considerarmos-nos criaturas falíveis, falíveis que somos, temos o direito de errar, mas não temos permissão para ficar no erro. Errar é uma experiência evolutiva. Libertar-se do erro é um dever de natureza ética. E nesse alto perdão, aprendermos a perdoar aqueles que não gostam de nós, aqueles que se nos transformaram em adversários. Vivemos sobrecarregados de mágoas, armados uns contra os outros, quando deveríamos viver amados uns pelos outros. Eu também recordo que durante a Primeira Guerra Mundial aconteceu uma tragédia, nem menos perversa, mas que não teve o mesmo alcance histórico da primeira calamidade terrestre. Foi a guerra entre a Turquia e a Armênia, por volta de 1915 a 1917. Os turcos invadiram a Armênia e em apenas um ano e meio mataram 1.500.000 armênios totalmente desarmados. Há uma cena narrada por um notável pastor evangélico em um livro intitulado Perdão Radical, Brian Zand, que me fascina e eu narrarei com a minha própria emotividade. Em uma aldeia da Armênia, repentinamente naquela manhã de primavera, um pequeno pelotão adentra-se numa casa de família. E o que vai à frente saca o revólver. E sem mais aquela, mata o chefe do clã. Mata também a senhora. E pega as meninas e atira-as à tropa. E elege uma delas, a mais velha, de 15 anos, para o seu tormento sexual. Ali diante dos olhos estarrecidos, ela vê a irmã ser estuprada, ser devorada pelos chacais humanos. E ela vai levada para o bordel, e que aquele homem atarracado e perverso faz da sua vida um verdadeiro inferno. Durante um ano, ela é vítima de todas as sandices desse psicopata. Por fim, ela consegue fugir. Eram carne e ossos a sua vida. Os anos passam, é firmado um tratado de paz, e por volta dos anos 20, mais ou menos 1925, havia na Turquia uma jovem enfermeira que se fizera celebrar pela grandeza do seu valor, pela dedicação aos pacientes. Ela trabalha numa clínica de emergência para cuidar dos pacientes terminais, aqueles mais terríveis e mais sofridos. Certo dia, da entrada da clínica, um homem, portador de uma dermatose não definida, cuja carne em apodrecimento caía aos pedaços. Colocado numa área isolada, os médicos optaram por não o atender, porque ele ia morrer. Era questão de poucas horas. Os paramédicos não suportavam o odor pútrido, que dele quase cadáver exalava. Mas o diretor da clínica lembrou-se daquela jovem enfermeira e chamou-a. Perguntou-lhe se ela poderia cuidar daquele homem por poucas horas. Era necessário um sentimento filial. Era necessário uma força de vontade superior à própria resistência. E ela, gentil, aqueceu. Foi cuidar daquele homem em putrefação. Cortou-lhe as carnes, até chegar àqueles estratos em que os vasos sanguíneos poderiam produzir hemorragias. E ele não morreu naquela noite, nem na semana seguinte, nem um mês após. 6 meses ele teve alta. E olhou para aquela jovem enigmática, que respondia em monossílabos. Ao despedir-se do diretor da clínica, ele falou que ia solicitar ao governo da Turquia, numa recomendação, determinadas verbas para aquela clínica de atendimento público. E agradecia ao diretor por haver-se
dedicado a salvar-lhe a vida. O diretor então disse-lhe que não houvera feito absolutamente nada. A sua vida dependia daquela enfermeira que dele cuidou por 6 meses, noites a fio, noites indormidas, que suportou a decomposição da matéria e ajudou o corpo a refazer-se. As cicatrizes eram imensas, eram necessários transplantes de pele que foram feitos após. Então ele deveria agradecer-lhe. Ele olhou-a e, intrigado por ser ela uma pessoa de caráter algo especial, acercou-se, estendeu-lhe a mão e agradeceu. Mas ela permaneceu com a sua mão unida uma à outra. E ele com a sua destra ali estendida. Quando ele lhe agradeceu positivamente, ela disse: mas não tem por que agradecer-me. Eu desincumbir-me do meu dever. Quando eu optei por ser enfermeira, eu sabia que a vida é um milagre, que esse milagre dá-se ou não se dá. Ele olhou e disse, curioso: você não é turca. Eu percebo seu acento armeno. De fato, excelência, eu não sou turca, eu sou armena. Oh, que prazer! Lembra-se da guerra? Eu estive na sua pátria. Lembro-me, excelência. Eu lembro-me de sua excelência, não apenas na minha pátria, na minha casa. Eu me lembro daquela manhã, quando sua excelência entrou com a sua tropa e assassinou meu pai. Ato contínuo, assassinou minha mãe. E atirou as minhas irmãs àqueles chacais que as devoraram. E levou-me para o seu prostíbulo, para submeter-me à tragédia dos seus conflitos sexuais. Eu lembro-me de sua excelência. Ele empalideceu. E quando você me viu ao chegar, você me reconheceu. Ora, excelência, a vítima sempre reconhece o algoz. Embora os algozes não reconheçam as suas vítimas. E por que não me matou? Matar? Bem, eu pensei em matá-lo. Mas, se eu o fizesse, eu seria igual à sua excelência. Eu pensei em matá-lo. Durante anos eu procurei sua excelência, para vingar-me do que fez à minha e a dezenas de famílias armenas. As lágrimas corriam. Mas então eu tomei contato com um homem que morreu na cruz. Eu não sou muçulmana, eu sou cristã. E então recordei-me de que ele gritou no momento máximo: perdoa-os, meu Pai, pois que eles não sabem o que fazem. Então eu perdoei a sua excelência de todo o meu coração. Perdoar não é concordar com o crime, é não devolver o crime. E apertando agora a mão do bandido, ela lhe disse: eu perdoei o senhor, que eu considero meu irmão. Brian Zand encerra a narrativa com essas últimas palavras do perdão, que é melhor para quem perdoa, porque perdoar não é conivir, perdoar não é esquecer o crime, perdoar, repetindo, é não devolver o mal que nos fizeram, porque aquele que cometeu o crime carrega-o, ele autopune-se, a consciência desperta hoje ou mais tarde. No entanto, quando nós perdoamos, temos a terapia da paz, adquirimos saúde, o nosso estado interior dá-nos alegria imensa de viver, porque o Espiritismo é o perdão de Deus, as adulterações que nós praticamos no Evangelho de Jesus, e Ele nos abre as portas ao perdão, fazendo que as estrelas que estavam no empíreo descessem à terra, para cantar o hino da alegria e da solidariedade.
Então esse é o momento de perdão, de terapia de auto-perdão. Não permitirmos que o mal dos maus nos faça mal. Não deixar que a tragédia do cotidiano nos torne felizes. Cantar a alegria imensa de viver, tendo a certeza que a morte não é uma desgraça, é uma fatalidade biológica. E quando chegar, digamos como Francisco, que estando capinando o seu jardim certo dia, Frei Leão perguntou-lhe: meu pai, se você soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que é que você faria? Continuava capinando o meu jardim. Que nós estejamos carpindo o jardim da nossa vida, semeando bênçãos, porque somos imortais, queiramos ou não. Para concluir, eu tenho um amigo psiquiatra, que é um tanto psicopata, e que é materialista. Ele se compraz em ouvir-me para me ajudar criticando-me. E é muito interessante notar que ele me disse não há muito, ele já está tão velho quanto eu, porém muito mais gasto do que eu. Porque eu amo e ele tem conflitos. Ele me disse: Divaldo, somos amigos há 50 anos e você não me tornou espírita. Eu disse: mas o meu objetivo não é tornar os outros espíritas, é tornar-me eu próprio espírita. Porque Jesus disse que vos adianta salvar o mundo e perder-se a si mesmo. A proposta da doutrina espírita não é ser a religião do futuro, como disseram as entidades venerandas, é ser o futuro das religiões, iluminá-las. Esse Divaldo, mas eu continuo materialista, e daí? Eu digo: está perto. De quê? De tornar-se espiritualista. Como? Você vai morrer. Você não vai ficar na terra como exceção, e vai constatar a imortalidade, e como nos meus cálculos você vai morrer antes de mim. Todo materialista tem medo da morte. Diz: você acha? Eu digo: não. Achar não, eu tenho certeza. E você me irá aparecer e perguntar: Divaldo, eu já desencarnei? Eu digo: há muito tempo, meu bem. Mas está na vida. Então, apesar dos desafios que nos perturbam, cantemos hosanas. Cristo vive, esculpamo-lo em nosso coração. Se alguém não gosta de nós, o problema é dele. Toda vez que ele nos veja, vai ter dor de cabeça. Se somos nós quem não gosta, o problema agora é nosso. Se alguém nos odeia, pior para ele. Mas se somos nós quem odeia, pior para nós. Então, amando-nos, dando-nos o perdão e perdoando, nós poderemos dizer: meu Deus, de fato viver é um desafio. Eu tenho muitos desafios diante de mim, mas o Senhor me deu tanta coisa que eu deveria agradecer e não o faço, porque a vida de um ser humano é tão rica, a sua organização fisiológica é tão extraordinária, que vale a pena dizer: meu Deus, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada em flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro,
a melodia do vento dos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção. E o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de psicografias, de poesias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta reencarnação, da outra experienciação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um ninho, um bangalô, um duplex, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, dê um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.